Aqui está a tradução sang tiếng Bồ Đào Nha, Brazil, được thực hiện chuẩn xác, giữ nguyên 100% nội dung gốc, với đầy đủ các yêu cầu bạn đưa ra. Primeira carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Primeiros Tessalonicenses 1. De Paulo, Silas e Timóteo à igreja em Tessalônica, ao povo de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que Deus seja bondoso com vocês e os abençoe com paz. Nós agradecemos a Deus por vocês e sempre os mencionamos em nossas orações. Cada vez que oramos, contamos a Deus nosso Pai sobre a fé de vocês, sobre o trabalho motivado pelo amor e sobre a firme esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos amigos, Deus ama vocês e nós sabemos que Ele os escolheu para serem o povo dEle. Quando contamos a vocês as boas notícias, foi com o poder e a certeza que vem do Espírito Santo e não simplesmente com palavras. Vocês sabem muito bem que tipo de pessoas nós éramos e como ajudamos vocês. Por isso, quando aceitaram a mensagem, seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor. Vocês sofreram, mas o Espírito Santo os encheu de alegria. Vocês se tornaram um exemplo para todos os seguidores do Senhor na Macedônia e na Acaia. E por causa de vocês, a mensagem do Senhor se espalhou por todas essas regiões. Agora, a notícia da fé de vocês em Deus é conhecida em todo o mundo e nós nem precisamos dizer nada sobre isso. Todos estão falando sobre como vocês nos receberam bem e como se afastaram dos ídolos para servir ao Deus verdadeiro e vivo. Eles também contam como vocês estão esperando pelo Filho dele, Jesus, que virá do céu. Deus o ressuscitou dos mortos e no dia do julgamento, Jesus nos salvará da ira de Deus. 1 Tessalonicenses 2. Meus amigos, vocês sabem que o nosso tempo com vocês não foi em vão. Como vocês se lembram, nós tínhamos sido maltratados, insultados em Filipos, mas Deus nos deu coragem para anunciar a vocês as boas notícias sobre Ele, mesmo que muitas pessoas nos causassem problemas. Não tínhamos nenhum motivo oculto quando conquistamos vocês e não tentamos enganar nem ludibriar ninguém. Deus ficou satisfeito em confiar a nós a sua mensagem. Nós não falamos para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, que conhece os nossos motivos. Vocês também sabem que não tentamos bajular ninguém. O próprio Deus sabe que o que fizemos não foi uma capa para a ganância. Não estávamos tentando conseguir que vocês ou qualquer outra pessoa nos elogiasse, mas, como apóstolos, poderíamos ter exigido ajuda de vocês. Afinal, foi Cristo quem nos enviou. Nós escolhemos ser como crianças ou como uma mãe que amamenta o seu bebê. Nós cuidamos tanto de vocês e vocês se tornaram tão queridos para nós que estávamos dispostos a dar as nossas próprias vidas por vocês quando lhes entregamos a mensagem de Deus. Meus queridos amigos, com certeza vocês não esqueceram o nosso trabalho árduo e as dificuldades. Vocês se lembram de como, noite e dia, lutávamos para ganhar a vida, de modo que pudéssemos anunciar a mensagem de Deus sem sermos um peso para ninguém. Tanto vocês quanto Deus são testemunhas de que nós fomos puros e honestos e inocentes em nossas relações com vocês, seguidores do Senhor. Vocês também sabem que fizemos por vocês tudo o que pais fariam pelos próprios filhos. Nós suplicamos, encorajamos e insistimos com cada um de vocês para que vivam de uma maneira que honre a Deus. Ele é quem os escolheu para participarem do seu próprio reino e da sua glória. Nós sempre agradecemos a Deus porque vocês creram na mensagem que pregamos. Ela veio dele e não é algo inventado por seres humanos. Vocês aceitaram como mensagem de Deus e agora Ele está trabalhando em vocês. Meus amigos, vocês fizeram exatamente como as igrejas de Deus na Judéia e como os outros seguidores de Cristo Jesus que estão lá, e assim vocês foram maltratados pelo próprio povo de vocês, do mesmo modo que eles foram maltratados pelo povo judeu. Esses judeus mataram o Senhor Jesus
e os profetas e até nos expulsaram. Deus não gosta do que eles fazem e ninguém mais gosta. Eles nos impedem de anunciar a mensagem dele aos gentios e de levá-los a serem salvos. Os judeus sempre foram longe demais com seus pecados. Agora Deus finalmente ficou irado e vai puni-los. Meus amigos, ficamos afastados de vocês por um tempo, mas nunca paramos de pensar em vocês. Estávamos ansiosos para vê-los e fizemos o possível para visitá-los pessoalmente. Nós realmente queríamos ir. Eu mesmo tentei várias vezes, mas Satanás sempre nos impediu. Afinal, quando o Senhor Jesus aparecer, quem mais além de vocês nos dará esperança e alegria, e será como uma coroa gloriosa para nós? Vocês sozinhos são a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 3. Finalmente não aguentamos mais. Decidimos ficar em Atenas sozinhos e enviar o nosso amigo Timóteo a vocês. Ele trabalha conosco como servo de Deus e anuncia as boas notícias sobre Cristo. Queríamos que ele os fortalecesse na fé e os encorajasse. Não queríamos que nenhum de vocês ficasse desanimado com todas essas dificuldades. Vocês sabiam que teríamos de sofrer, porque quando estávamos com vocês, dissemos que isso aconteceria e nós sofremos, como vocês bem sabem. Por fim, quando não pude esperar mais, enviei Timóteo para saber sobre a fé de vocês. Eu esperava que Satanás não os tivesse tentado e tornado inútil todo o nosso trabalho. Timóteo acabou de voltar da visita a vocês e nos contou sobre a fé e o amor de vocês. Ele também disse que vocês sempre têm boas lembranças de nós e que querem nos ver, tanto quanto nós queremos vê-los. Meus amigos, mesmo com tanta dificuldade e sofrimento, a fé de vocês nos faz sentir melhor. A fé forte de vocês no Senhor é como um sopro de vida nova. Como podemos agradecer suficientemente a Deus por toda a felicidade que vocês nos trouxeram? Dia e noite oramos sinceramente para que possamos vê-los novamente e ajudá-los a ter uma fé ainda mais forte. Oramos para que Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nos permitam visitá-los, que o Senhor faça o amor de vocês uns pelos outros e por todas as outras pessoas crescer muito. É assim que o nosso amor por vocês tem crescido. E quando nosso Senhor vier com todo o seu povo, oro para que Ele faça os corações de vocês puros e inocentes diante de Deus o Pai. 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, meus queridos amigos, já que vocês pertencem ao Senhor Jesus, nós suplicamos e insistimos que vivam como nós ensinamos a vocês. Assim vocês agradarão a Deus. Vocês já estão vivendo dessa maneira, mas esforcem-se ainda mais. Lembrem-se das instruções que lhes demos como seguidores do Senhor Jesus. Deus quer que vocês sejam santos. Por isso, não sejam imorais em assuntos sexuais. Respeitem e honrem a sua esposa. Não sejam escravos dos seus desejos, nem vivam como pessoas que não conhecem Deus. Vocês não devem enganar nenhum dos seguidores do Senhor em assuntos sexuais. Lembrem-se de que nós os avisamos que Ele pune todos os que fazem essas coisas. Deus não os escolheu para serem impuros, mas para serem puros. Portanto, se vocês não obedecerem a essas regras, não estão desobedecendo realmente a nós. Vocês estão desobedecendo a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Não precisamos escrever a vocês sobre a necessidade de amar uns aos outros. Deus os ensinou a fazer isso, e vocês já demonstraram o seu amor por todo o seu povo na Macedônia. Mas, meus queridos amigos, pedimos que façam ainda mais. Esforcem-se ao máximo para viver em paz, cuidar dos seus próprios assuntos e trabalhar duro.
exatamente como nós ensinamos vocês a fazerem. Assim vocês serão respeitados pelas pessoas que não são seguidores do Senhor e não precisarão depender de ninguém. Meus amigos, queremos que vocês entendam como será para aqueles seguidores que já morreram. 1 Tessalonicenses 4. Assim vocês não se entristecerão por causa deles. Como as pessoas que não têm nenhuma esperança, nós cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado para a vida. Também cremos que quando Deus trouxer Jesus de volta novamente, Ele trará consigo todos os que tiveram fé em Jesus antes de morrerem. Nosso Senhor Jesus nos disse que quando Ele vier, não iremos subir para encontrá-lo antes dos seus seguidores que já morreram. Com um comando forte, com o grito do arcanjo principal e com o som da trombeta de Deus, o Senhor descerá do céu. Então aqueles que tiveram fé em Cristo antes de morrerem serão ressuscitados para a vida. Em seguida, todos nós que ainda estivermos vivos seremos levados para as nuvens junto com eles para encontrar o Senhor no ar. A partir desse momento, estaremos sempre com o Senhor para sempre. Encorajem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 5. Não preciso escrever a vocês sobre o tempo ou a data em que tudo isso vai acontecer. Vocês certamente sabem que a volta do Senhor será como um ladrão que vem de noite. As pessoas estarão pensando que estão seguras e tranquilas, mas a destruição virá de repente sobre elas, como as dores de uma mulher que está para dar à luz e elas não escaparão. Meus queridos amigos, vocês não vivem nas trevas, por isso aquele dia não os surpreenderá como um ladrão. Todos vocês pertencem à luz e vivem no dia. Nós não vivemos na noite, nem pertencemos às trevas. Outros podem dormir, mas nós devemos ficar acordados e alertas. As pessoas dormem durante a noite e algumas até se embriagam, mas nós pertencemos ao dia. Por isso, devemos ficar sóbrios e deixar que a nossa fé e o nosso amor sejam como uma armadura e a nossa firme esperança de sermos salvos seja como um capacete. Deus não tem intenção de nos punir, mas de fazer com que o nosso Senhor Jesus Cristo nos salve. Cristo morreu por nós, para que pudéssemos viver com Ele, esteja vivo ou morto quando Ele vier. É por isso que vocês devem encorajar e ajudar uns aos outros, como já estão fazendo. Meus amigos, pedimos que tenham consideração pelos seus líderes, que trabalham arduamente e lhes dizem como viver para o Senhor. Mostrem a eles grande respeito e amor por causa do trabalho que fazem. Procurem viver em harmonia uns com os outros. Meus amigos, suplicamos que advirtam aqueles que não estão vivendo corretamente, encorajem os que se sentem excluídos, ajudem todos os que estão fracos e sejam pacientes com todos. Não retribuam o mal com o mal a ninguém. Pelo contrário, sejam bons uns com os outros e com todas as outras pessoas. Estejam sempre alegres e nunca parem de orar. Seja o que for que aconteça, continuem agradecendo a Deus por causa de Jesus Cristo. É isso que Deus quer que vocês façam. Não desprezem o Espírito de Deus, nem ignorem as profecias. Examinem tudo, aceitem o que é bom e afastem-se de tudo o que é mal. Oro para que o Deus da paz os torne completamente santos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e sem culpa até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chamou é fiel e fará isso. Amigos, por favor, orem por nós. Saúdem todos os seguidores do Senhor com um abraço caloroso em nome do Senhor. Peço que leiam esta carta a todos os seus seguidores. Oro para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja bondoso com vocês.